Fala jovem, tudo bem com você? Esse é o canal Sem Pila e meu nome é Bruno. O objetivo aqui é falarmos de investimentos, economia e finanças. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O objetivo é trazer educação financeira de forma gratuita, ajudando você a investir melhor o dinheiro que você economiza todos os meses. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Jovem, nosso tema de hoje é juros compostos nos investimentos. Se você tem o hábito de poupar e investir dinheiro, já deve ter ouvido falar que, quanto maior e mais frequentes sejam seus aportes, melhores são as chances de construir um bom patrimônio para o futuro. É impossível, no entanto, que você nunca tenha compreendido muito bem esse trajeto de acumulação de patrimônio e o impacto dos juros compostos nesse processo. O objetivo é ajudar você a compreender o poder dos juros compostos e a descobrir como esses juros podem conferir uma rentabilidade exponencial aos seus investimentos ao longo do tempo. Os juros compostos são uma das principais ferramentas para a acumulação de patrimônio ao longo do tempo. Na prática, os juros compostos criam a famosa situação de juros sobre juros, que tanto penaliza as pessoas que tomam empréstimos ou dívidas, mas que é capaz de turbinar a formação de patrimônio de quem junta dinheiro e investe parte do seu capital com frequência. A força dos juros compostos é tamanha que existe, inclusive, uma frase atribuída ao grande cientista Albert Einstein sobre esses juros. A afirmação diz que juros compostos são a maior força do universo. Entenda a seguir por que essa afirmação poderosa faz de fato sentido na prática quando o assunto é investimento e acumulação de patrimônio. Como você já sabe, a ação dos juros compostos nos investimentos resulta em uma situação de potencialização do montante aplicado ao longo dos anos que, graças aos juros compostos, se acumulam com maior velocidade após certo tempo. O que muita gente ainda não compreende é que em um determinado momento os juros sobre juros acabam se tornando até mais significativos que o próprio montante aplicado pelo investidor. Pode parecer impossível, mas esta é a realidade. Ao longo do tempo, a formação do patrimônio de um investidor acaba sendo formada muito mais pelo efeito dos juros sobre juros do que pelo efetivo capital acumulado por ele. E isso ocorre porque, com o passar dos anos, os juros tendem a capitalizar o montante de dinheiro aportado e acumular de tal maneira que passam a compor, em um determinado momento, a maior parte dos rendimentos oriundos dos investimentos. Para se beneficiar dessa atuação dos juros compostos em relação aos seus investimentos e ao seu patrimônio, é imprescindível que você tenha em mente a necessidade de começar a investir o quanto antes. E diferente do que a grande maioria das pessoas acredita, não é necessário começar a aportar com altas somas de dinheiro. Graças aos juros compostos, é muito mais indicado começar a realizar aportes desde cedo, independente da quantia a ser investida, do que esperar anos para dar início aos aportes com valores mais elevados. Afinal de contas, quanto antes você começar a investir, maior o período de atuação dos juros sobre os seus investimentos. Juros compostos na prática. O poder de multiplicação dos juros compostos se baseia em três variáveis: capital investido, rentabilidade e tempo. O fator mais importante é o tempo em que o dinheiro ficará investido. Com os juros rendendo sobre juros, quanto maior é o período de investimento, maior o montante acumulado. Como calcular os juros compostos? Eles são calculados com a seguinte fórmula: M igual C multiplicado por 1 mais I elevado a T, onde M é o montante final, C é o capital aplicado, I é a taxa fixa, rentabilidade ao mês, e T é o período em meses. Vamos aqui dar um exemplo prático. Imagine que você aplicou 5.000
por uma taxa de 1% ao mês durante o período de 6 meses. Então, aplicando a fórmula, nós chegaríamos aqui num montante final de R$ 5.307,60. Depois de 6 meses, você receberia R$ 5.307,60, sendo que R$ 307,60 a mais resultam do efeito dos juros compostos, ou seja, do juro sobre juro ao longo desses 6 meses. Veja o efeito mês a mês. Então, quando você investe 5.000 inicialmente, depois do primeiro mês, nesse exemplo de 1% de rentabilidade ao mês, você vai receber R$ 50 de juros. No segundo mês, você vai receber 50 e 50. Por quê? Você não vai mais receber 1% de rentabilidade sobre 5.000, que é o investimento inicial, e sim sobre 5.050. E esse é o efeito do juro composto, do juros sobre juros. Então, nesse exemplo de 6 meses, a cada mês você passa a receber 1% do montante acumulado no último mês. Então, isso tem aí um poder transformador nos seus investimentos. Como você pode ver, o crescimento é em ritmo exponencial, ou seja, a cada mês de investimento, você ganha mais do que no mês anterior. Ferramentas. Esse é o princípio da bola de neve dos juros compostos. Assim, quanto mais tempo você deixar seu dinheiro aplicado, maior será o rendimento no período. E não se preocupe, pessoal, não é preciso decorar a fórmula dos juros compostos. Existem muitas ferramentas disponíveis na internet que você pode usar para fazer cálculos. Você pode fazer uma simulação na calculadora do cidadão, mantida no site do Banco Central, e também no site do Clube dos Poupadores, que é um site muito bacana, com vários conteúdos, e aqui tem um simulador de juros compostos. Eu vou deixar aqui na descrição os dois links e vamos para o site do Clube dos Poupadores para fazer um exemplo prático. Estamos aqui no site do Clube dos Poupadores e aqui tem 4 campos, que é parecido com o exemplo que a gente deu lá na simulação. Então a gente pode colocar aqui o valor inicial de R$ 5.000. No valor mensal aqui a gente vai deixar em branco só para entender o efeito dos juros compostos em um único investimento. A taxa de juro mensal aqui é 1%, conforme o exemplo da apresentação. E aqui o período em meses são 6 meses. Então aqui ele já traz qual é o total investido, 5.000, quanto que foi o ganho com os juros compostos, 307,60, e o montante final, que é o montante inicial mais os juros compostos, que dá 5.307,60. E aqui vocês podem fazer quantas simulações vocês quiserem, né? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui um investimento de R$ 50.000 e eu quero aqui uma taxa um pouco menor, então vamos colocar aqui 0,6%. E aqui eu quero um investimento para longo prazo, 5 anos, por exemplo. Então, vamos dar aqui 60 meses. Então, se eu colocar um investimento inicial hoje de 50.000 e deixar durante 5 anos, ou seja, 60 meses, a uma rentabilidade de 0,6% ao mês, no final de 5 anos, você vai ganhar 21.589,42 de juros compostos e vai ter no final de 5 anos 71.589,42 centavos. Mas e aí, pessoal, você já sabia sobre o poder exponencial que tem os juros compostos? Deixa para mim aqui no comentário, você já está utilizando dessa grande ferramenta dos investimentos que é o poder dos juros compostos? Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal,
Deixe o seu curtir. Um grande abraço para você e até a próxima.